Sim, o velho da Havan é urubu. Sim, urubu. A rede de departamentos Havan pleiteia ser a nova patrocinadora do uniforme do Clube de Regatas Flamengo. E claro, parte da torcida está chiando muito nas redes sociais. Quer entender mais sobre o que está rolando? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 11 de maio de 2021, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você não tenha feito, inscreva-se agora aqui no canal, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente eu estou aqui no youtube.com/Pablo Costa, trazendo os vídeos, abordando os assuntos, os temas que eu sei que você curte. Quais são eles? Política, democracia, história, cidadania, cultura e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile. Inscreva-se agora aqui no canal, vai, se inscreva. Clique no sininho, ative as notificações, porque como é vídeo novo todo dia, o YouTube te avisa assim que eu estiver por aqui, postando meus lances, trocando minha ideia sincera, honesta, risonha com você. Meu velho, vamos ao assunto do dia, né? Eu ganho sua companhia, você ganha vídeo, todo mundo ganha, se inscreva, beleza? Vamos lá. Polemizou ontem nas redes sociais um contrato assinado entre a rede de departamentos Havan e o Clube de Regatas Flamengo do patrocínio de manga, né? Aquele que entra na manga da camiseta. Ontem foi divulgado tanto pelo clube quanto pela empresa esse contrato assinado. Ainda depende de aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo, não creio que haverá resistência, acredito que isso passará com tranquilidade e o acordo gira em valores até o final do ano de 2021, gira em valores de 6,5 milhões de reais até 8 milhões, dependendo do desenrolar, do sucesso do time, do tanto de exposição, esses contratos costumam prever. Isso, vamos supor, uma coisa é o Flamengo ser eliminado rapidamente das competições que disputa, e principalmente dos torneios mata-mata, né? Copa do Brasil e Libertadores. Outra coisa vai que o time consiga avançar e chegue até a final das duas competições. Então a exposição da marca ela é mais intensa e isso naturalmente o clube cobra de acordo com o desempenho esportivo, né, dentro das quatro linhas. Então é de praxe essa diferença de valores. Mas o que tem polemizado na verdade, é porque o Luciano Hang, o diretor da empresa, né, dono da Havan, conhecido nas redes sociais como Velho da Havan, e assumiu inclusive esse apelido, ele é muito vinculado ao bolsonarismo, né? Semana passada ele estava lá na Garupa, num espetáculo de responsabilidade, tanto ele quanto o presidente, os dois sem moto, atravessando uma ponte que liga Rondônia ao estado do Acre, né? Estavam lá na inauguração, andando sem capacete numa motocicleta, e o velho da van, Luciano Hang, sempre muito vinculado ao bolsonarismo, né? E isso, por motivos óbvios, incomodou uma parcela considerável da torcida do Flamengo que vem repercutindo, né? O Flamengo da Gente, que é um grupo de torcedores flamenguistas com um perfil mais de esquerda, o Flamengo antifascista, todo mundo se manifestou contrário a esse patrocínio. O que eu acho da história? Eu desvinculei há muito tempo uma análise racional do futebol dos meus times. Porque futebol, vou bater uma real realíssima para você, meu velho. Futebol é exatamente igual salsicha. Se você souber como é feito, você não consome. Porque o que rola nos bastidores de atleta, de cartolagem, de federações, de cartolagem dos clubes, de cartolagem das federações, é tão enojante que qualquer pessoa minimamente inteligente mantém uma distância desse ambiente. Não é coisa pra gente séria. Não é coisa pra gente séria. A minha tática pessoal, para não pegar completa rejeição ao futebol, é abdicar. Eu abdico de uma reflexão para somente fruir o jogo. Porque, insisto, se vincular, você não dá conta da nojeira que é o futebol. E esse caso em particular, da Havan com o Flamengo, é somente mais um. Eu vou listar alguns exemplos aqui para você. Futebol é igual salsicha. Se você souber como é feito, você não consome. Não consome. Então eu parto desse pressuposto. Por isso eu torço para o Goiás, né? Torço para o Flamengo, são meus dois times. Eu assisto os jogos e desvinculo. Porque vamos lá, vamos pegar o caso específico do Flamengo, que é o assunto em questão. Em 1984,
o Flamengo aceita o patrocínio da Lubrax. Lubrax, estatal, coloca lá, da Petrobras. Tínhamos o governo Figueiredo, naquele contexto, ditadura militar. O Flamengo aceitou o patrocínio e ficou por 25 anos estampando a marca de uma estatal em seu uniforme. Nisso tivemos governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique Cardoso. Foi somente, até governo Lula, né? Foi somente em 2009 que exatamente, 2009. Veja você, começa no governo Figueiredo, passa pelo governo Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula. O Flamengo teve patrocínio de uma estatal. Os vínculos políticos estavam dados. Agora, recentemente, o Flamengo sim se alinhou muito ao bolsonarismo. Veja que o Landim, Rodrigo Landim, presidente do clube, frequenta o Palácio Planalto numa rotina que ultrapassa a institucionalidade. Porque, assim, presidente de uma instituição de um clube do porte como o Flamengo, de outros clubes de futebol do Brasil, tem pautas e tem demandas a serem resolvidas com o Estado. O Estado que eu digo, o ente público. Então é usual, vai lá, é compreensível, não é usual, é compreensível que o presidente do clube tenha conversas em nível institucional com a presidência da República, com o governo do Estado, com a prefeitura da cidade que ocupa. Com o Flamengo ultrapassa a institucionalidade. Vai para um apoio, no meu entendimento, eivado de sabugice, subalterno, para o bolsonarismo. Minha pergunta, o patrocínio da Havan deixa o Flamengo mais bolsonarista do que já é? Tenho a impressão que não. Tenho a impressão que só tenta colher um fruto da escolha política já feita pelo clube. Não é um privilégio só do Flamengo, esse alinhamento ao bolsonarismo, não. Veja que quando o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018, aí o Bolsonaro entrou em campo e ergueu a taça junto do clube. A Sociedade Esportiva Palmeiras foi dentro do campo. Quando o Flamengo vence a Libertadores de 2019, Witzel estava lá, Gabigol dá até uma tirada nele, mas Witzel estava lá. Políticos usarem o futebol para alavancarem sua imagem, assim como clubes usarem seu bom trânsito para colher benesses junto ao governo, estão longe de ser novidade. Então, eu acho que a crítica da torcida é válida, mas se formos ampliar o leque, a coisa fica muito mais complexa. Aqui em Goiânia, por exemplo, o Goiânia, hoje um clube que tenta se reerguer, se reestruturar e tudo mais, era o time do ludoviquismo, da transferência capital. Porque o Atlético era o clube de Campinas, já tinha uma perspectiva, uma visão, e os torcedores do Goiânia eram vinculados à lógica de Pedro Vico, à lógica do Estado Novo. Durante a ditadura militar aqui em Goiânia, o Vila Nova era considerado, socialmente falando, um clube vinculado ao MDB, e o Goiás era um clube vinculado à Arena da ditadura militar, o partido da suporte, o partido oficial da ditadura militar. Era essa a compreensão popular acerca dos papéis dos clubes. O Corinthians, nos anos 80, teve aquele movimento da democracia corintiana, estimulando e importante para a erosão dos pilares já corrompidos e corroídos é até melhor, corroídos da ditadura. O Corinthians ajuda. E o Corinthians colhe benesses no governo Lula, porque o estádio Itaquerão lá, a arena do Corinthians na zona leste de São Paulo, se deve à presença de Lula na presidência da República, uma articulação junto ao Odebrecht, junto à Caixa Econômica Federal. Ainda nos governos do Partido dos Trabalhadores, quantos clubes estamparam a Caixa Econômica como patrocinadora em seu uniforme? Tá vendo que eu estou citando vários exemplos? A Havan já patrocina clubes, patrocina o Vasco agora, por exemplo. Então, se formos cobrar coerência, e assim, os exemplos são fartos, Brasil afora. Foi alguns aqui que eu puxei de cabeça só. Desde o início do patrocínio da Lubrax, da Petrobras, ainda na ditadura militar, na camisa do Flamengo até hoje. O BRB, agora, ué. Banco Estatal de Brasília, do Ibanez, governador Ibanez, flamenguista fanático, bolsonarista, estampa a camisa do Flamengo. Então, assim, eu insisto na tese. Se a gente for pensar política, a gente para de torcer para futebol. Para todos os times. Todos. O Flamengo é mais cobrado por conta da sua base popular e o tamanho que o Flamengo tem. Isso é bastante óbvio e compreensível. O Flamengo, pela sua abrangência nacional
pela boa fase hoje em campo. E aí entra uma crítica clubista também. Porque os valores que o Flamengo consegue alcançar devido ao tamanho da sua torcida, devido ao tamanho da sua exposição, e hoje o momento futebolisticamente falando favorável, ele consegue negociar em valores que a crítica não é exatamente ao bolsonarismo, ela se dá também pela perspectiva clubista. Ou vou ignorar isso? Aqui não. Aqui não. Aqui a gente fala tudo que eu reflito mesmo, que eu penso e tudo mais. Para não falar que eu só joguei pedras, qual a tentativa de conciliação? Eu acho que os clubes deveriam ter parâmetros claros. Primeiro, não aceitar dinheiro estatal, dinheiro público. Pergunta: quantos clubes do Brasil sobreviveriam? Sim, vários não dariam conta. Vários. Números. A começar pelos clubes de interior financiados pelas prefeituras, passando pelos clubes de estados periféricos, como é o caso de Goiás, onde existe sim uma dependência dos grandes clubes estaduais para o governo do estado, passando pelo federal, se aí a gente faria um corte. Depois, teria que ter, pelo conselho desses clubes, pela administração e tudo mais, critérios de que tipo de empresa a gente aceitaria o patrocínio. Esse é o mundo ideal. Na prática, iam sobrar três clubes, três times de futebol no Brasil. Na prática, seria o fim do futebol. E não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, não. Na Argentina, o vínculo da política com os clubes é tremendo. O Macri era o presidente do Boca Juniors. O Macri foi prefeito de Buenos Aires, foi presidente da Argentina. A sua trajetória se inicia sendo presidente do Boca Juniors. Na Europa, então, o continente pai do humanismo, tal qual fala o Frejá e o Cazuza naquela música, ela pergunta ao tio José. O dinheiro sujo de ditaduras árabes, de empresas petrolíferas hiperpoluidoras, é que garante o espetáculo do futebol europeu. Ou eu vou ignorar esses fatos também? Então, assim, os dilemas éticos envolvendo o futebol, agora pegando o caso específico do Flamengo, tem que ser colocados, temos que debater, mas precisamos olhar com uma profundidade além do clubismo e perceber que o financiamento do futebol mundo afora está longe de ser um lugar para pessoas decentes. É um ambiente muito pouco católico, para usar a expressão francesa. Então o que eu quero colocar para você é, se você quer fazer uma análise da ética e da moral no futebol, vá a fundo. Primeira coisa, você vai parar de torcer para qualquer time. Seleção brasileira, seleção de qualquer país, time europeu, time brasileiro, time latino-americano, todos são salsicha. A construção disso aí está longe de um debate ético, está longe de um debate moral, de uma perspectiva em que a justiça e os valores que eu creio que vocês que me acompanham aqui compactuam comigo, de sociedade, de moral, de trato, não são esses valores que norteiam o futebol mundo afora. O Flamengo não é diferente. O Flamengo só é maior e tem um momento de maior visibilidade e é mais cobrado. Então, o patrocínio da Havan para o Flamengo, eu, pessoalmente, lamento. Não queria ver essa marca estampando a camisa do meu time, não mesmo. Mas também não gostaria de ver ditaduras do Oriente Médio patrocinando os grandes clubes da Europa. Não gostaria de ver petrolíferas, empresas que eu sei lá de onde que vem, sheiks comprando times na Europa, não gostaria de ver. Não gostaria de ver a extrema concentração de dinheiro nos times europeus perante os latino-americanos. Não gostaria de ver isso. Não gostaria de ver a centralidade de financiamento para determinados clubes no Brasil perante outros. Não gostaria de ver. São muitas coisas que eu não gostaria de ver. E eu confesso para você, eu abdiquei, quando envolve futebol, abdiquei desses critérios. Eu faço análise aqui com você. Quando eu torcendo é para os caras ali correndo, velho. É um momento de escapismo. Confesso, momento de escapismo. Quando eu vejo o jogo do Goiás, quando eu vejo o jogo do Flamengo, é um momento de escapismo. Porque se eu for pensar a fundo, não salva um. Talvez salve um. Que eu não sei se está agora aqui para você, como exemplo. Perceber o quão mais profundo e quão mais promíscua a relação do futebol com o poder e com o dinheiro? E que se você fizer um critério ético, sobra, para não falar que não sobra nenhum, sobra um, e que eu não sei se está o exemplo aqui, a coisa é complexa. E eu quero saber a sua opinião, por favor, deixe seu comentário. Relação, vamos extrapolar essa história de Havan e Flamengo e vamos debater as relações entre o dinheiro sujo e o futebol. O dinheiro ideologicamente comprometido
Eu não posso falar que o dia da van é sujo, eu não tenho provas para falar isso. Talvez isso se prove, ele disse que responde processo e tal, não sei o que, mas isso é outra seara. Mas ideologicamente comprometido eu posso falar. Posso falar porque o velho da van tá aí. Lambendo a bota do bolsonarismo sem o menor constrangimento. Sem o menor pudor. Eu não gostaria. Mas eu não posso abdicar das coisas como elas são. Eu gosto de comer salsicha. Gosto. Adoro cachorro quente. Adoro. Eu não vejo como ela é feita. Por quê? Porque senão vai cortar um prazer meu. Futebol é a mesma coisa. É a mesma coisa. Com consciência. Mas que me transborda. Me identifica com o que eu sou. Me recordo quando pequeno ia no Serra Dourada, ver jogo do Goiás com meu pai. Ainda na barriga da minha mãe. Isso eu não me recordo, mas eu sei. Mas eu me recordo de crescer nas arquibancadas do Serra Dourada. Me recordo de comemorar gols do Flamengo, momentos no meu coração com meu pai. Eu vou abdicar disso? Por causa de um velho da van? Para alguns, sim. Para mim, não. Eu isolo isso aí, tenho clareza, trago informação para você, mas isolo para assistir futebol. Quero saber seu comentário, se chegou até aqui, like, meu filho. Deixei seu joinha, beleza? Importante mais para mim, seu joinha aqui. Quero saber sua opinião, você vai deixar seu comentário. Live no final de semana. Sexta-feira, eu e André Rodrigues receberemos aqui o presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela. Recentemente rompeu com o prefeito Rogério Cruz. Vamos compreender o que ele está passando pessoalmente com a perda do pai, Maguito Vilela, com esse novo momento político do MDB em Goiás, com o rompimento com a prefeitura, o que o Daniel está pensando, o que ele quer para 2021, para 2022. Vamos conversar sobre tudo isso na sexta-feira, às 9 da noite. Sabadão, Morga e Costa, não sei o horário ainda, porque eu vi que vai ter o jogo do Flamengo às 9 da noite, final do Carioca contra o Fluminense. Aí vou conversar com o Morguinha e tal, ou a gente faz 7 da noite, ou faz 11 da noite, não sei ainda. Vou conversar com ele e dou o toque aqui em vocês amanhã, beleza? Rapaziada, uma excelente terça-feira e é nóis!